Meus amigos, seguinte, esse não é um vídeo fácil de fazer, um vídeo confortável de fazer, até porque se trata de algo jurídico, então são detalhes para você pisar muito devagar no assunto, mas que eu queria ir para além do caso específico, porque eu acho que o episódio Bruno Henrique, ele puxa um fio que vai muito além de um nome, de um jogador, de um caso apenas, né? É um sintoma de algo que já vem acontecendo e que provavelmente continuará acontecendo se a gente não refletir sobre e não tomar providências. Então, o vídeo ele é muito mais sobre o todo do que especificamente o caso Bruno Henrique, que está em curso ainda. E, de novo, ele tem todo o direito de defesa e a presunção de inocência. Eu não estou aqui para condenar o Bruno Henrique, eu estou aqui para a gente tentar pensar sobre algo que é muito grave, que é algo que é muito triste e que é um sintoma muito sério, acho que da nossa sociedade, né? Não só do futebol, não. O futebol aí é só um holofote. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais, convidando você a se inscrever no canal e tal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comenta aí o conteúdo, compartilha também, se achar que o assunto merece, porque vamos falar do episódio Bruno Henrique. Ele está sendo indiciado pela Polícia Federal, né, no caso de manipulação de um cartão amarelo no final de 2023, no jogo contra o Santos. Aquele cartão passou por análise, né, por avaliação das próprias casas de aposta, que detectaram ali um movimento em comum de apostas em cima de um mesmo jogo, de um mesmo momento e de uma mesma odd, e acabaram enviando relatório para a Polícia Federal, abriu sua investigação e agora o Bruno Henrique está indiciado. Mas vamos lá, eu não tenho elementos para condenar, para absolver ninguém, não sou advogado, o processo está em curso, os prints foram mostrados, tem algumas telas que são muito constrangedoras ali para quem está participando do diálogo e tal. Então, assim, o Flamengo acho que está no papel dele de esperar e de não condenar previamente o seu jogador. O Felipe Luiz, que deu uma coletiva muito boa depois da vitória contra o Juventude, também acho que está no papel dele. O Bruno Henrique, até ser condenado, acho que também está seguindo a orientação dos seus advogados. E a Polícia Federal está fazendo o que tem que fazer, que é indiciar depois da investigação, e agora a Justiça vai tratar do tema. Então, só para a gente relembrar, talvez você não esteja entendendo do assunto, o que a PF descobriu do esquema de apostas aí do Bruno Henrique. Ele está lá indiciado como fraude em competição esportiva, né, que começou depois de um relatório de alerta de mais de uma casa de aposta. E é preciso deixar claro aqui, e eu falo porque sou um cara que anuncia casa de aposta aqui, eu entendo todo o debate ao redor do assunto, não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, eu respondo pelo que eu faço, e a minha forma de comunicar, ela é muito clara com as pessoas que estão aqui ou na minha rede social, que a casa de aposta ela não é um segundo emprego, ela não é renda extra, ela não vai te aposentar, não vai te deixar rico, é para você deixar ali o que você pode perder e brincar. Toda vez eu reforço isso. Não está no meu controle como as pessoas vão lidar com isso, está no meu controle a forma como eu comunico sobre isso. Então, as casas de aposta, elas são a realidade, elas estão aí. São os maiores patrocinadores do futebol brasileiro, do futebol mundial, né, hoje em dia. Então, eles estão presentes e a gente precisa lidar com isso. A regulamentação está aí, o que acho que já é um grande passo para todos nós, para quem anuncia, para quem consome, para as marcas, para todo mundo. Acho que a gente deu um passo importante. A regulamentação foi necessária, fundamental ali no momento em que estava meio que terra de ninguém. Então, assim, a realidade está aí. Nesse episódio, as casas de aposta, elas não são as culpadas aqui, tá? Elas foram manipuladas como o árbitro foi lá, como acontece em outros episódios. Então, elas são as maiores interessadas que esse tipo de situação não aconteça. Então, quando lá atrás vários jogadores foram denunciados, isso partiu das casas de aposta. Então, assim, não são as casas de aposta manipulando nada. Elas estão sendo prejudicadas também. Só para a gente deixar claro aqui, para não culpar as casas de aposta ou jogos que existem aí há muito tempo, né? O Brasil entrou depois nisso, mas casas de aposta estão espalhadas aí pela Europa, pelo mundo há muito tempo e presentes no esporte. Então, só para a gente passar por esse tema,
A Polícia Federal recebeu um padrão, percebeu, né, um padrão consistente nas diferentes plataformas que reforçou as suspeitas de manipulação. Foi detectada uma concentração incomum de apostas no mercado de cartões, direcionada exclusivamente quase ao jogador, chegando a 98% do volume em algumas casas. Além disso, um número expressivo de contas recém-criadas, especificamente para essa aposta, e clientes já existentes apostando valores muito acima do usual nesse mercado. E da própria média que aqueles clientes apostavam, né? Isso é fácil deles detectarem. A concentração em locais específicos, como em Belo Horizonte, cidade natal do atleta, também foi considerado um forte indício. E aí, o atleta foi indiciado, né? O Bruno Henrique foi indiciado com base no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que criminaliza fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude de qualquer forma o resultado da competição esportiva ou evento dela associado, e provocar o cartão amarelo está dentro disso, né? Provocar previamente, baseado num... E dar informação privilegiada para alguém usufruir disso aí. Isso pode ter desdobramentos, né, na justiça comum e também na justiça desportiva, mas vamos aguardar. O meu ponto é o seguinte: independente de quem é o jogador, se é do Flamengo, se é do Palmeiras, se é do Vasco, se é do São Paulo, se é do Corinthians, do Fortaleza, do Bahia, do Ceará, isso não interessa. Se é o Bruno Henrique, se é o fulano, o Beltrano, para mim isso é o de menos. Ser um jogador da elite, da ponta da pirâmide, eu acho mais lamentável ainda. Mas, enfim, eu acho sintomático. E o Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo, que atuou com o Bruno Henrique durante 4 anos, para mim deu a melhor declaração de todas e propôs a melhor reflexão. Esse é um problema que está posto e a gente vai precisar lidar com ele. Clubes, entidades, enfim, sociedade civil como um todo. Aqui a gente não está falando de quem joga, a gente está falando dos jogadores. E eu já por diversas vezes falei aqui que a gente cobra às vezes dos atletas um senso crítico e tudo, que a vida não deu a esses caras, a sociedade não deu, e hoje cobra. E, de novo, não estou falando apenas desse caso aqui, estou falando de uma maneira geral, tá? Porque, de uma maneira geral, eu acho que a gente tem uma grande dificuldade, enquanto sociedade, de entender o que é certo e errado, entender limites morais e éticos. A gente tem muita dificuldade disso, nas mais variadas classes sociais. É um problema quase de DNA de país. E, para além disso, um grave problema de impunidade, entendendo que, já que eu não tenho certeza do que é certo e errado, não vai ser punido mesmo, vou arriscar. As pessoas não param para pensar de, cara, assim, a premissa não é serei punido, a premissa não é, putz, eu posso estar fazendo algo errado. A premissa é, independente do que for, não vai dar em nada, porque historicamente não dá. Então, eu acho que esse episódio, ele expõe aí muitas camadas da sociedade brasileira, do futebol brasileiro e de um problema novo que se espalha e que envolve os jogadores. O Diego chegou a falar lá sobre, por exemplo, o jogador, ele, putz, folga pro cara é sagrado e é raro. Então, quando ele tá pendurado, e é um jogo em que é combinado com a comissão técnica de tomar um terceiro amarelo ali, porque ou ele também já vem quase estourando por lesão, ou porque é um jogo que dá para poupar, e tudo isso acontece, não adianta a gente, putz, país das maravilhas, ninguém toma cartão de propósito, toma. Às vezes o cara fala, pô, bicho, semana que vem eu vou estar de folga, velho, porque, pô, vou tomar cartão agora esse meio de semana, no final de semana eu vou estar livre, vamos fazer um churrasco, vamos fazer qualquer coisa. O cara fala, não tô dizendo que é o caso do Bruno Henrique, tá? Esqueça isso. Mas tô pegando o vídeo do Diego. O cara às vezes fala na resenha, na boa. A pessoa usa essa informação, que é uma informação privilegiada, e tenta se beneficiar dela em aposta e tal, o que acaba gerando um problema. E mesmo sem querer, as pessoas, elas muitas vezes cometem infrações, mesmo sem querer. Isso precisa ser investigado para determinar o quanto o cara teve dolo, o quanto o cara não teve dolo, enfim. Tanto que, às vezes você tem, né, o crime com a intenção ou o crime sem a intenção de, por exemplo. E existe o dolo eventual, que é quando você assume o risco, conscientemente, de que aquilo ali pode dar merda. O meu problema nessa situação toda é ver os comentários nas redes sociais e tudo, que as pessoas não têm. E eu não sei se os envolvidos tinham, isso vai ser investigado lá, mas, de novo, eu estou indo além do caso, da nossa extrema dificuldade de entender o que é certo e errado, do que é moral, do que não é, do que é ético e o que não é. E que, como às vezes a gente fazer o certo passa como chato. Você tentar fazer os protocolos corretos, você é um burocrata, você, putz, é cri-cri. Então isso é social, velho. É social, as pessoas... E aí no dia a dia, o jogador é pressionado também.
por amigos, por familiares e tudo, e fala, pô, isso aqui, aquilo, pô, me fala tal coisa, me fala, e o cara fica naquela, pô, se não fizer também ele é tirado de otário, o cara, pô, velho, tu, nada a ver, custa nada, sabe? Então, assim, tem, de novo, muitas camadas aí, muitas camadas. Eu acho fácil a gente daqui falar, fulano tá errado, fulano cometeu isso, fulano merece isso, entendeu? Quando, na real, bicho, isso vem, sabe, é uma avalanche de falhas sociais que desagam numa parada dessa. E que, de novo, eu espero que seja esclarecida, julgada, que o Bruno Henrique tenha todo o direito ao contraditório lá e à sua defesa, e que ao final disso, se ele for punido, que seja, se for absolvido, que seja, mas a reflexão, eu acho que ela independe do resultado do julgamento ou do que aconteça com o Bruno, porque hoje é o Bruno, amanhã vai ser outro, daqui a um mês é outro, daqui a 3 meses é outro, tirando o que está acontecendo agora, neste momento, provavelmente em vários níveis do futebol brasileiro. E quando isso acontece no primeiro nível, eu acho ainda mais preocupante e triste. Mas enfim, só nos resta aguardar, beleza? Se inscreve aí, velho. Vai lá, dá uma moralzinha. Pedindo nada. Nunca pedi. Quer dizer, já pedi. Tô pedindo de novo. Mas pô, de maneira fofa, né?